Se você acha que colesterol alto automaticamente é sentença de infarto, você pode estar tratando o número errado. Eu sou médico e vejo isso todos os dias em consultório. Pessoas desesperadas por causa do LDL, enquanto o verdadeiro problema metabólico continua intocado. Se você focar só em baixar o colesterol alto, pode mascarar o risco real. Mas se entender o que realmente causa a inflamação, você muda completamente sua estratégia de saúde. Fica comigo até o final, porque eu vou explicar quando a estatina realmente salva vidas e quando ela não resolve causa. Colesterol é uma molécula essencial. Colesterol não é vilão, é estrutura e função. Primeiro ponto, ele faz parte da membrana de todas as células do teu corpo. Sem colesterol, a célula não mantém estabilidade, não controla o que entra e o que sai. É literalmente uma peça estrutural. Segundo, ele é matéria-prima de hormônios fundamentais, como a testosterona, o estrogênio, progesterona, cortisol. Todos derivam do colesterol, ou seja, a energia, a libido, massa muscular, resposta ao estresse, tudo começa nele. Terceiro, ele é a base da vitamina D, que regula a imunidade, os ossos, inflamação e até a expressão genética. Quarto, ele participa da formação da bile, essencial para digerir o que é absorver as gorduras, e vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. E tem mais, cerca de 20 a 25% do colesterol do corpo está onde? No cérebro. Ele é crucial para sinapse, mielina, função cognitiva. Então o colesterol não é um erro da natureza, é uma molécula estratégia para a vida. O problema não é ter colesterol, o problema é inflamação, resistência insulínica, estresse oxidativo e contexto metabólico ruim. Hormônios dependem dele, gente, membranas celulares dependem dele. Colesterol não é vilão, ele é matéria-prima biológica. Tem gente que demoniza o colesterol, mas não abre a mão do refrigerante diário. É tipo culpar o termômetro pela febre, entende? E onde que está o erro? LDL isolado não conta a história inteira. LDL isolado é um número fora de contexto. Ele mede quanto o colesterol está sendo transportado no sangue, só isso. Não mostra o tamanho da partícula, quantidade de partículas A por B, por exemplo, inflamação, resistência insulínica, triglicerídeos, HDL, nem se há instabilidade da placa. É como olhar a fumaça e achar que já entendeu o incêndio inteiro. Duas pessoas podem ter o mesmo LDL e riscos completamente diferentes. Risco cardiovascular é multifatorial, inflamação, metabolismo, estilo de vida, histórico clínico. LDL é uma peça do quebra-cabeça, não é o quebra-cabeça inteiro. E a inflamação é o que mais importa. Inflamação é o terreno onde o quê? A doença cresce. Você pode ter LDL circulando por anos sem problema nenhum, mas quando existe inflamação crônica, a parede da artéria fica vulnerável, o endotélio perde proteção, aquela parede interna. O LDL oxida então com mais facilidade e aí começa a formação de placa. Sem inflamação, o LDL é só transporte. Com inflamação, vira combustível para a lesão. E o que gera essa inflamação? Resistência insulínica, excesso de açúcar, o carboidrato, gordura visceral da barriguinha, sono ruim, estresse crônico, tabagismo, sedentarismo. Então o raciocínio é simples, não é só quanto LDL você tem, é em que ambiente metabólico ele está circulando. A inflamação é o fósforo, sem fósforo não tem incêndio. Resistência insulínica importa? Resistência à insulina muda o jogo inteiro do risco cardiovascular. Quando a célula não responde bem à insulina, o corpo compensa mais, produzindo mais. A insulina sobe cronicamente e aí começa o estrago metabólico. Aumenta a produção do VLDL no fígado, sobe o triglicerídeos, cai o HDL. O LDL tende a ficar menor e mais denso, mais fácil de oxidar. E o estilo de vida? O que realmente importa é o que você também faz todos os dias. Comida de verdade, treino de força, sono consistente, controle do estresse, menos ultraprocessados. O estilo de vida bem ajustado desliga a inflamação, melhora a sensibilidade à insulina e muda o risco muito mais do que ficar perseguindo o número isolado em exame. Treino de força é ferramenta metabólica, não esquece, não é só estética, ela aumenta a massa muscular, o músculo é o maior ralo de glicose do corpo, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a gordura visceral, baixa a inflamação,
e ainda protege ossos e longevidade. E um metabolismo saudável é quando o quê? O corpo alterna combustível com eficiência, usa glicose quando precisa, usa gordura quando deve, sem picos exagerados de insulina, nem inflamação crônica. É energia estável, gente. Circunferência abdominal controlada, boa sensibilidade à insulina, perfil lipídico coerente, performance física preservada. Não é só um exame bonito no papel, mas funcionamento ajustado na vida real. Artéria inflamada é problema, número isolado é só marcador. Se você trata marcador e ignora a causa, você está atrasando o problema. Se você entende o mecanismo, você assume o controle. No próximo vídeo, eu vou mostrar o maior erro da interpretação do exame de colesterol. Então, baixar LDL não é a mesma coisa que resolver o processo inflamatório. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque prevenção secundária é completamente de prevenção primária, certo? E isso muda tudo. E vamos para as estatinas. Quando faz sentido essas estatinas? Prevenção secundária, gente, a evidência ela é forte. Prevenção secundária é simples. Vamos lá. O paciente já teve evento cardiovascular, por exemplo, infarto. O que é isso? Já infartou, já fez stent, já teve AVC isquêmico, já tem doença coronariana comprovada. Bom, nesse cenário a estatina tem respaldo pesado de estudos grandes como o 4S Study, o HPS e outras análises do grupo Cholesterol Treatment Trialist Collaboration. Bom, o que mostram esses estudos? O que eles têm? Redução de novo infarto, de AVC, de morte cardiovascular. Aqui a conversa muda um pouco. Não é sobre colesterol bonito no exame, é sobre reduzir recorrência de evento real. Em prevenção secundária, então, estatina é ferramenta sólida. Agora, em alto risco estabelecido, pode salvar vidas. Agora vamos para quem ainda não teve evento, mas tem risco alto. Diabético com múltiplos fatores, score de cálcio elevado, doença arteriosclerótica subclínica, LDL persistente muito alto, forte histórico familiar. Aqui a decisão é individualizada. Diretrizes como a American College of Cardiology da Sociedade Brasileira de Cardiologia classificam um risco global e em risco alto verdadeiro. A estatina pode reduzir evento futuro. Mas repara, não é o número isolado do LDL que decide, é o contexto metabólico inteiro. Em risco real, pode sim salvar vidas, mas precisa de critério, mas não é solução universal. Agora a parte que ninguém fala, estatina não corrige resistência insulínica, não reduz inflamação de origem metabólica, não trata sedentarismo, não resolve obesidade visceral, não conserta alimentação inflamatória. Ela atua principalmente reduzindo o LDL circulante e baixar marcador é diferente de tratar a causa, tá claro? Se o paciente continua com hiperinsulinemia, com glicotoxicidade, com inflamação crônica, dormindo mal, sedentário e etc., ele continua formando placa vulnerável. Então não é tomar estatina tá protegido, estatina são uma ferramenta dentro de uma estratégia maior. Você fez exame de colesterol, viu um número em vermelho e já pensou, pronto, estou condenado. Calma, colesterol não é sentença e você já sabe, é contexto. O problema é que a gente transformou o marcador em vilão oficial da humanidade. Parece que colesterol acorda de manhã e decide entupir a artéria por maldade. Não funciona assim. Seu corpo fabrica colesterol porque ele é essencial. Ele participa na produção de hormônios e etc, que você já sabe. Sem colesterol, você literalmente não vive. O que realmente importa não é um número isolado, é o ambiente. Aí sim o cenário muda, porque o problema não é o caminhão LDL passando na estrada. O problema é a estrada inflamada, esburacada, oxidada. Aí qualquer carga vira acidente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa incômoda. Você está preocupado com colesterol, mas dorme mal, não treina, vive estressado e come ultraprocessado todo dia? Isso é como reclamar da fumaça ignorando o incêndio. Colesterol alto, isolado, não conta a história inteira. LDL não conta a história inteira. Até mesmo baixar LDL não significa automaticamente reduzir risco. Se você não mexer na causa metabólica por trás, existe prevenção primária, existe prevenção secundária, existe contexto clínico, mas transformar todo mundo em paciente crônico, baseado em um único número, é simplificação perigosa.
Risco cardiovascular é multifatorial. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. A maioria das pessoas não precisa apenas baixar colesterol, precisa melhorar o metabolismo. E faz tudo isso na raiz. E isso não se compra na farmácia, se constrói com a decisão diária. No final de contas, a pergunta não é quanto está seu colesterol. A pergunta é, seu corpo está inflamado ou está funcional, está positivo? Seu metabolismo está doente ou está eficiente? Colesterol é parte do livro, não o livro inteiro. Em prevenção secundária, evidência forte, em alto risco verdadeiro, pode salvar vidas. Como solução isolada para todo mundo, erro conceitual. Quer dizer, você pegar uma ferramenta que funciona em alguns contextos, transformar ela numa resposta universal para todo mundo, é um erro de raciocínio. Medicina boa é baixar todos os riscos. Ferramenta não é vilã. Uso indiscriminado é que é o problema. Se você quer aprender medicina baseada em evidência e não baseada em medo, se inscreve agora. Depois desse vídeo, assiste o meu vídeo sobre insulina alta, porque muitas vezes o colesterol alterado é consequência da resistência insulínica. O que realmente importa é a inflamação, estilo de vida, treino de força, metabolismo saudável. Artéria inflamada é problema, número isolado é marcador.